É incrível, não é? Todos andamos com um verdadeiro portal para o mundo digital no bolso. Mas será que já parámos para pensar na viagem tecnológica absolutamente louca que tornou isto tudo possível? Pois bem, é precisamente isso que vamos fazer hoje. Vamos desvendar a história de como os nossos telemóveis passaram de simples aparelhos para fazer chamadas para as super máquinas que conhecemos. E para começar esta nossa viagem, vamos lançar uma pergunta que parece simples, mas cuja resposta é tudo menos isso. Pensem bem, como é que um telemóvel consegue manter uma ligação à internet perfeitamente estável enquanto estamos a andar a alta velocidade numa autoestrada? A resposta a essa pergunta é, na verdade, uma saga tecnológica fascinante. É uma história que se desenrola à volta de três pilares. Primeiro, a capacidade da rede de saber sempre onde um dispositivo está. Segundo, a garantia de que as nossas comunicações são seguras. E terceiro, uma busca imparável e constante por mais e mais velocidade. Ok, vamos então mergulhar nisto. A nossa viagem começa lá atrás, nos anos 90, com a fundação de tudo o que temos hoje. A grande revolução digital do 2G. Foi aqui, com o padrão GSM, que os telemóveis aprenderam os seus primeiros truques essenciais. E aqui está talvez o segredo mais bem guardado de um cartão SIM. Uma chave secreta de 128 bits, chamada Key. Podemos pensar nela como o ingrediente secreto, o ADN digital que prova que um telemóvel é quem diz ser. E o mais importante de tudo, esta chave nunca, mas nunca, sai do cartão SIM. Isto mostra na perfeição como é que essa segurança funciona. É como um aperto de mão secreto, puramente matemático. A rede lança um desafio, que é um número aleatório. O cartão SIM usa a sua chave secreta, a tal key, para calcular uma resposta única para aquele desafio. Depois, o telemóvel envia essa resposta de volta e, se bater certo com o que a rede estava à espera, pronto, a porta abre-se. O gênio disto tudo é que a chave secreta nunca viaja pela rede, o que torna o sistema muito seguro. E para tornar as coisas ainda mais seguras, cada telemóvel tem na prática duas identidades. Uma é a identidade permanente, o IMC, que é como o nosso número de passaporte, único e imutável. Mas para proteger a nossa privacidade, a rede raramente o usa. Em vez disso, atribui uma identidade temporária, o TMC, que funciona mais como um crachá de visitante. É este que é usado no dia-a-dia e muda constantemente, o que impede que alguém consiga seguir um dispositivo com facilidade. Muito bem. Com a segurança e localização mais ou menos resolvidas, a rede estava pronta para o desafio seguinte, a internet. A primeira tentativa, o GPRS, foi no fundo um hack engenhoso para conseguir meter a internet a funcionar numa rede que só tinha sido desenhada para chamadas de voz. Ora, a verdadeira inovação do GPRS foi uma mudança de filosofia, passar da comutação de circuitos para a comutação de pacotes. E o que é que isto quer dizer? Bem, pensem numa autoestrada. Uma chamada de voz em GSM era como se nos dessem uma faixa inteirinha só para nós. Mesmo que estivéssemos em silêncio, a faixa era nossa, bloqueada. Super ineficiente, não é? O GPRS, por outro lado, foi muito mais esperto. Funcionava mais como os correios. Pegava nos dados, dividia-os em pequenos pacotes e enviava-os partilhando a estrada com os pacotes de toda a gente. Foi esta ideia que, no fundo, abriu as portas à internet móvel. E esta tabela mostra as diferenças de uma forma muito clara. Os canais do GPRS eram dinâmicos, partilhados e tinham uma velocidade que variava. Eram o oposto total dos canais de voz do GSM, que eram estáticos e dedicados. Foram, portanto, construídos de propósito para a natureza irregular e imprevisível do tráfego de internet. Então, o ponto da situação era este. O GPRS resolveu o problema de nos ligarmos à internet, mas criou outro. A velocidade era dolorosamente lenta. Fazer o download de uma simples imagem podia demorar uma eternidade. A indústria precisava de um novo truque de magia. E o resultado desse truque foi este número. 3 vezes. E foi aqui que entrou o Edge. A parte mais incrível disto tudo é que esta tecnologia conseguiu triplicar a velocidade do GPRS, não com mais antenas ou canais mais largos, mas com uma única e brilhante alteração de engenharia na forma como o sinal era enviado. O segredo estava na modulação. O GPRS usava uma modulação que enviava apenas um bit de informação por cada pulso de sinal. O Edge, por sua vez, introduziu uma nova modulação que conseguia empacotar 3 bits no mesmo pulso. A analogia da lanterna é perfeita. É como passar de um código Morse que só pisca uma luz para um sistema que usa 3 cores de luz diferentes, enviando o triplo da informação no mesmo exato instante. Ok, depois destes remendos inteligentes do GPRS e do Edge, chegou a hora de uma reconstrução a sério. O 3G, ou o MTS, não foi apenas uma melhoria. Foi uma rede completamente redesenhada de raiz, com um único objetivo em mente: dados. Muitos dados. A grande mudança foi a introdução de uma arquitetura de rádio totalmente nova, a UTRAN, e com ela vieram novos componentes.
O Node B era a nova estação base, muito mais potente, e o RNC era o cérebro por trás de tudo, a gerir várias estações e a garantir que a ligação não caía quando nos movíamos de um lado para o outro. E esta nova arquitetura do 3G, muito mais robusta e já focada em dados, foi o alicerce perfeito. Basicamente, pavimentou o caminho para o salto final na nossa história, levando-nos diretamente à experiência de alta velocidade que hoje em dia damos como garantida com o 4G LTE. Este cronograma resume a nossa viagem na perfeição. Reparem bem, começamos com a voz digital e a segurança do GSM, depois adicionamos os dados por pacotes com o GPRS, triplicamos a velocidade com o Edge, reconstruímos tudo para dados com o MTS e finalmente chegamos à rede totalmente baseada em internet, o LTE. Cada passo construiu sobre o anterior. É uma evolução fantástica. O 4G LTE foi um salto tecnológico gigantesco. Introduziu tecnologias como o OFDMA, que organiza o tráfego de dados de forma muito, mas muito mais eficiente. O MIMO passou a usar múltiplas antenas para criar vários fluxos de dados em simultâneo. E, talvez o mais importante, simplificou a arquitetura da rede, o que reduziu drasticamente a latência, ou seja, o tempo de resposta. Foi isto que tornou as apps em tempo real uma realidade. E assim, chegamos aos dias de hoje. Esta jornada de quase 30 anos, cheia de truques de engenharia, remendos e reconstruções completas, é a razão pela qual o pequeno aparelho que temos no bolso é muito possivelmente a ferramenta de comunicação mais poderosa alguma vez criada. Mas a história, claro, não acaba aqui. E o mais fascinante nisto tudo é que os princípios básicos que vimos hoje, como a segurança que nasceu com o 2G e a comutação de pacotes do GPRS, ainda são absolutamente fundamentais dentro dos nossos telemóveis 5G. E isso deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. Que ideias e tecnologias que estão a nascer hoje serão a base esquecida, mas essencial, do 6G de amanhã?